alunos, eu sou o professor Gelson Ribeiro e a nossa aula de hoje vai ser sobre divisão celular. Bom, a divisão celular, ela é a capacidade de uma célula se dividir, dando origem a outras células, né? Por isso que nós aprendemos. Bom, essa capacidade de divisão celular, ela é de extrema importância para todos os organismos vivos que nós conhecemos. Por exemplo, os organismos pluricelulares ou multicelulares, como são chamados agora, eles contêm dezenas de milhões de células, como nós, seres humanos, por exemplo. No entanto, esses organismos, né, eles são gerados a partir de uma única célula. Essa célula, ela é denominada célula-ovo, ou zigoto, né? Naquele encontro entre o espermatozoide e o óvulo no momento da fecundação. E, além disso, as divisões celulares, elas também são responsáveis pela regeneração de vários órgãos, né? De todos os órgãos, né? Possíveis de serem regenerados, como, por exemplo, o fígado, ou quando nós temos alguma lesão de pele, onde a gente perde tecido, esse tecido formado por células, essas células têm que se dividir, se multiplicar através de mitose para restabelecer esse tecido. Sob uma ótica assim, elementar, a própria célula-ovo que eu citei agora há pouco, ela só pode existir graças a divisões celulares que originam os gametas, né? Que é o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Com relação aos organismos unicelulares, como protozoários, bactérias, algumas algas também que são unicelulares, esse processo de gerar outras células também se mostra muito importante para a geração e o crescimento, no caso desses organismos, de uma colônia, né? E as bactérias, por exemplo, formam colônias e esse processo de divisão celular é muito importante, ok? Então, eu gostaria de agradecer as imagens que nós vamos assistir agora sobre divisão celular da Unicamp. Vamos assistir a aula? Ok, vamos lá. A vida de uma célula é bastante parecida com a nossa. Elas se alimentam, crescem,
se dividem. Nós não nos dividimos, mas nossas células sim. A divisão celular é a maneira pela qual a célula tem filhos. A vida de uma célula é chamada de ciclo celular e está dividida em duas fases: intérfase e mitose. O objetivo do ciclo celular é produzir duas células filhas que sejam cópias fiéis da célula que lhes deu origem. Mas para isso, a célula precisa passar por várias etapas até que esteja apta a se dividir. A intérfase é a primeira parte desse ciclo, onde as células crescem e duplicam seu DNA. A intérfase é também a fase mais longa, subdividida em 3 partes. A primeira delas é conhecida como fase G1. Esse é o período que se estende até o início da duplicação do DNA. Nesse período, que se caracteriza por uma intensa síntese de RNA e de proteínas, ocorre o crescimento da célula. A segunda é a fase S, de síntese. É quando acontece a duplicação do DNA. A última fase é a fase G2, que é o período entre o fim da duplicação do DNA e o início da mitose. É a hora em que as células conferem o DNA duplicado para verificar se houve algum problema, como danos no material genético. Aqui vemos o núcleo durante a intérfase, em azul, bem como as proteínas que mantêm a forma da célula, em verde. A outra fase do ciclo celular é chamada de mitose, também conhecida como divisão celular. A mitose acontece em 5 fases. A primeira fase é chamada de prófase. É nela que a cromatina, DNA, se condensa em filamentos chamados de cromossomos. As células que estamos vendo são fibroblastos em cultura, num aumento de 200 vezes. Várias delas estão se dividindo. Os fibroblastos são células alongadas e estreladas, e são importantes porque fazem parte do tecido conjuntivo, produzindo uma série de proteínas necessárias para a manutenção desse tecido. Quando começa a mitose, as células em cultura modificam sua forma e ficam mais arredondadas. Aqui podemos observar o arredondamento da célula e a condensação da cromatina, formando os cromossomos. Também podemos observar o início da mitose em células endoteliais. Elas fazem parte da parede dos vasos sanguíneos, produzindo proteínas que determinam como as células do sangue vão interagir com as outras células do organismo. Podemos ver a célula em divisão se tornando menos aderida à superfície e mais arredondada, nesta imagem aumentada 400 vezes. A segunda fase da mitose é a prometáfase, onde se desmonta o envoltório do núcleo, liberando os cromossomos que irão se associar ao fuso mitótico.
O fuso é uma estrutura proteica formada no citoplasma para ajudar na movimentação dos cromossomos para as futuras células filhas. Na metáfase, que é a terceira fase, os cromossomos se movem para uma posição no meio da célula, orientados pelo fuso mitótico, formando um agrupamento chamado de placa metafásica. Em azul, dá para ver os cromossomos na placa metafásica, e em verde, o fuso mitótico. Na quarta fase, a anáfase, acontece a separação das cromátides irmãs, que se movem cada uma para polos opostos do fuso, afastando-se. A última fase da mitose é a telófase, na qual acontece a reconstituição do envoltório nuclear. Os cromossomos estão agrupados em uma massa densa próxima aos polos do fuso. A membrana da célula começa a se dividir, num processo chamado de citocinese, causando a separação das células filhas. Nesta imagem, podemos ver as cromátides separadas em azul, já próximas aos polos do fuso, em verde. Depois da divisão, cada célula filha entra na fase G1 da intérfase, e recomeça o ciclo outra vez. Todos os seres vivos são formados por células. Mas será que as células que formam uma planta são as mesmas que formam um cachorro?
Se os organismos são tão diferentes, é de se esperar que as células também sejam, certo? Depende. É claro que as células que constituem uma planta são bastante diferentes das células de um cachorro, e mais ainda de uma célula bacteriana. Mas, ao mesmo tempo, as células que formam os seres humanos e os cachorros não são muito diferentes entre si. Isso acontece porque ao longo de milhões de anos, conforme foi ocorrendo a evolução, foram surgindo diferentes organismos a partir daqueles já existentes. Cada vez mais, eles foram se tornando menos parecidos e mais distantes evolutivamente. Os organismos que conhecemos hoje são um retrato do processo evolutivo que continua ocorrendo lentamente. E a mesma coisa acontece com as células dos organismos. Elas também passam por esse processo e se modificam. O processo evolutivo modifica também a frequência com que determinados genes aparecem numa população. Os genes constituem o material genético da célula e neles estão contidas instruções para a síntese de todos os componentes celulares. Assim, a célula é um reflexo das instruções presentes nos seus genes. E é por isso que as células de organismos evolutivamente distantes são tão diferentes. E células de organismos aparentados são parecidas. Os biólogos classificam os seres vivos seguindo essa lógica de parentesco evolutivo. Os animais, por exemplo, apresentam células com características próprias, diferentes de bactérias e plantas. Isso não quer dizer que todos os animais precisam ser parecidos para ter células parecidas. As células de um animal microscópico são parecidas com as células de uma cobra, por exemplo. A diferença entre elas está principalmente no material genético. Um exemplo da diferença entre células é o caso dos protozoários e das bactérias. Apesar dos dois serem unicelulares, a célula do protozoário possui núcleo organizado e tem um tamanho muito maior do que a célula de uma bactéria. Bactérias, por outro lado, não possuem núcleo organizado e, portanto, são classificadas como procariotas. Nessa imagem, é possível ver vários protozoários conhecidos como paramécios se alimentando. Repare como cada paramécio é perfeitamente visível num aumento de 200 vezes. As bactérias não são visíveis nesse aumento. Outro exemplo pode ser dado comparando animais microscópicos aos animais maiores, como os cães e os gatos. Apesar de parecer muito diferentes, suas células são bastante parecidas. Nessa imagem, você pode ver animais microscópicos conhecidos como rotíferos. Observe como vários deles estão se movendo.
rotíferos geralmente possuem em torno de 1000 células, enquanto um ser humano possui um número estimado em 1 trilhão de células. Os rotíferos se locomovem pelo batimento dos cílios, presentes nas células da estrutura conhecida como coroa, na extremidade do animal. As células são muito importantes para definir a vida dos organismos, sejam eles microscópicos ou não. A vida como conhecemos hoje é totalmente baseada nessas estruturas, tão fascinantes quanto pequenas. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar as suas dúvidas. Até a próxima e um grande beijo.